Olá pessoal! Hoje a gente vai fazer um vídeo falando sobre uma pergunta que sempre me fazem quando eu dou alguma palestra, algum curso sobre o autoligado. Na hora que eu estou dando curso, eu mostro os meus casos clínicos e boa parte deles, os molares estão colados. E aí sempre vem aquela pergunta: professora, a senhora não banda mais os molares? E também sempre aparece o segundo molar colado. E aí vem a pergunta também: professora, a senhora sempre cola os segundos molares? Não vai abrir a mordida? Então, gente, primeira pergunta: sim, eu bando o molar sim. Só que agora eu só bando quando realmente for necessário. Lá atrás, quando a gente aprendeu ortodontia, a primeira técnica que eu aprendi foi a Edgewise. A primeira coisa que a gente fazia quando o paciente começava o tratamento era separar os molares, bandar os molares, os primeiros molares, né, superiores e inferiores, e instalar o AIB no arco superior. Porque era muito comum, quase 100% dos casos, tinha que instalar o AIB para reforço de ancoragem. Ou para corrigir a classe 2 com distalização de molar, ou porque ia fazer extração de 2 pré-superiores para corrigir a classe 2, ou mesmo era um caso de extração de 4 premolares. Então eram planejamentos, eram condutas que se faziam muito corriqueiramente. E isso veio trazido para cá, né, mais para a atualidade, essa tradição de bandagem de primeiros molares. Só que a gente tem que pensar por que bandar o primeiro molar. Porque essa força do AIB, a força da mecânica apoiada nesse dente, exercia uma força muito pesada nesse dente. E a chance de queda era muito grande. Além do que, o tubo do AIB, ele é um tubo mais grosso, então ele precisa estar soldado para dar mais reforço a esses dentes. Na atualidade, além da gente ter diminuído muito o percentual de pacientes que nós fazemos extrações de premolares, a gente não precisa, a gente tem atualmente duas coisas que foram modificadas. Primeiro, as forças que nós estamos utilizando, elas são sensivelmente mais fracas, mais leves do que anteriormente. Isso não tem nada a ver com autoligado, com Fujinaitai, nada disso. A própria conduta, o próprio amadurecimento, o próprio desenvolvimento da ortodontia faz com que nós tenhamos um controle maior, um melhor critério na inserção das forças ortodônticas. Então elas são mais leves atualmente. E uma outra coisa é a melhoria nas técnicas de colagem, nos materiais de colagem que a gente utiliza. Então, se nós não formos aplicar uma força de uma ancoragem extrabucal nesse molar, uma barra transpalatina, alguma coisa que eu precise de 2 fios de inserção como cantilever, não tem justificativa para se colar, para se bandar os primeiros molares diante dos materiais de resina de colagem que nós temos hoje. Se você me perguntar que resina que eu uso, eu não tenho problema nenhum de falar. Eu uso a Transbond da 3M. Por quê? Porque é a melhor. Né? Quando se faz pesquisas atualmente comparando alguma técnica nova de colagem, algum material novo de colagem, sempre nós temos que ter um grupo controle com aquele material que já está consagrado no mercado, que todo mundo usa, que tecnicamente já foi comprovada a sua eficiência. E que material que é o padrão ouro da literatura, que todo mundo usa com controle? A Transbond da 3M. Então, se você usar uma excelente resina e se você usar ainda aquele adesivo, que é o adesivo universal, que é aquele laranjinha com a tampa preta, na região de molares, então você aumenta sensivelmente a qualidade e a resistência da sua colagem. Tá? Então, se você usar um bom material de colagem e você não for utilizar nenhuma técnica, nenhuma mecânica que necessite de uma ancoragem pesada no primeiro molar, não tem por que você bandá-lo. Então, a decisão entre bandar ou não bandar tem que ser no início, quando você estiver fazendo o planejamento do seu caso. Então, vai usar a barra transpalatina para girar molar, vai extrair molar, precisa de ancoragem e de repente você precisar o AIB para ancoragem, vai fazer uma técnica com mini implante usando um cursor para distalizar, aí sim você vai precisar de banda no molar. Não vai usar nada disso? Não precisa bandar o molar, tá certo? Um simples elástico de classe 2 ou de classe 3 não precisa da bandagem. Até porque o elástico também a gente tem que usar com forças bem dimensionadas. Tudo bem? Com relação à colagem do segundo molar, sim, sempre que o segundo molar está rompido e em oclusão, eu vou colar esse segundo molar. A preocupação em abrir a mordida
vai da minha individualização do caso. Quantos casos não tem sobremordida no início? E então, a angulação, a extrusão desse molar é benéfica, vai ajudar na minha terapia e não me atrapalhar. Então, eu tenho que me preocupar com essa extrusão. E vamos lembrar que ele não vai extruir passado o primeiro molar, ele vai extruir até o plano oclusal, certo? Se eu colar certinho, com o X correto, ele vai nivelar. Se o inferior tiver extruído e eu colocar no X correto, ele vai nivelar também, né? Então, essa preocupação com extrusão e eventualmente abrir a mordida, eu devo ter com aqueles pacientes que têm mordida aberta inicial ou que o trespasse é muito justo e pode abrir um pouquinho a mordida. Nesses casos, eu ainda tenho a opção de fazer a colagem que nós chamamos de colagem nivelada, ou seja, colagem passiva. O que é uma colagem passiva? É você posicionar o bracket de uma forma que pode ser tanto mudando a angulação dele, quanto a altura dele, quanto até o posicionamento médio-distal, de forma que ao passar um fio pesado, um fio retangular de aço, esse dente não se movimente. Então o fio passa, entra no tubo e ele fica passivo, naquela colagem passiva que nós fizemos. Passivo de angulação ou passivo de intrusão, extrusão, por exemplo, certo? Então, essa situação de extrusão também a gente tem que lembrar que ela é muito específica na fase adolescente, ou seja, os segundos molares já romperam, mas eles não estão em oclusão ainda, não estão naquele posicionamento inclinado, angulado para distal e mais alto. Aí eu tenho que verificar se dá para eu colar passivo, porque às vezes a gente está fazendo uma expansão, está fazendo um alinhamento e nivelamento e a gente quer que o segundo molar participe disso. Tem coisa mais chata do que a gente chegar no final do tratamento, tirar o aparelho e tá aquele segundo molar completamente desalinhado em relação aos primeiros molares e ao restante dos arcos, tá? Então, eu vou ver se dá para colar. Ah, mas está muito alto, não consigo colar. Então, você ainda tem a possibilidade de atuar como a gente atua quando a gente tem um dente muito deslocado da arcada, como por exemplo um canino infraoclusão, um lateral palatinizado. O que a gente faz? Deixa quietinho, ali nivela os outros dentes. Quando a gente está no fio mais calibroso, nesses outros dentes, aí a gente vai e cola aquele dente mal posicionado, por exemplo, o segundo molar, e aí vai com o fio até ele para alinhar somente aquele dente, né? E aí lembrando que nessas situações seria interessante ter um tubo duplo no primeiro molar para fazer mecânica de 2 fios, que aí sim é interessante fazer a banda nesse caso, tá? Ou ainda, eu simplesmente colar ele na parte mais próxima possível do tubo do primeiro molar e inserir o meu fio e lá na frente, se necessário for, faz a recolagem desse tubo, tá? Então é muito raro eu deixar o segundo molar de fora, é muito raro. Só quando realmente ele está muito ectópico, e aí eu faço dessa forma como disse para vocês, ou quando ele simplesmente não rompeu. Tá certo? Então assim, os segundos molares é importante estarem presentes no seu alinhamento e nivelamento para uma correta oclusão. Se você vai deixar para colar depois, se você vai colar nivelado ou se você já vai colar de forma definitiva com seu X, vai depender do seu planejamento e vai depender das características da maloclusão do paciente, né? Agora também não tem justificativa um paciente adulto que tem o segundo molar rompido e em oclusão encaixado, você deixar ele de fora, porque dá para colar com o X certinho e isso não vai de forma alguma causar extrusão, abertura de mordida, porque ele já está na oclusão, certo? E existem exceções também, por exemplo, se a gente tiver um paciente que tem um implante no primeiro molar, né? E eu vou usar esse implante para apoio, aí realmente, se o segundo molar estiver bem posicionado, em oclusão, sem interferência e articulando bem, aí sim não tem justificativa eu incluir esse segundo molar, né? Porque a minha mecânica vai parar ali no primeiro molar, tá certo? Então sempre a gente vai no planejamento tomar esse tipo de decisão. A bandagem do molar apenas quando é necessário uma mecânica pesada nesse molar de apoio, mecânica de sobrefio, e a colagem dos segundos molares sempre que for interessante, sempre que ele estiver disponível em oclusão na boca para participar do alinhamento e nivelamento, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil. Se vocês gostaram, deixa um like, assine o nosso canal, quem não ainda assinou,
Não esqueça de ativar as notificações para você sempre receber uma mensagem quando os novos vídeos forem postados, tá certo? Um beijo e a gente se vê na próxima.